Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Márcia Moura. Porangara, Ixé Márcia Moura, do Paraná Madeira, do Paraná Iriru, Porangacaruca, Porangara, bom dia, mas ainda está dia, então também está valendo. Boa tarde, né? Eu sou Márcia Moura, do Rio Madeira, território ancestral Moura, né? O Rio Madeira, que para os antigos é o rio Iriru, o rio que treme, que por conta de 2 hidrelétricas que barram o nosso rio, já não treme mais como tremia antes, né? Eu digo que nosso rio está sendo morto aos poucos, mas meu primo, esses dias, conversando comigo e falando que, quando eles eram curumins, eles disputavam quem conseguia chegar mais rápido num determinado lugar, remando contra a correnteza, porque ele disse que a correnteza era muito forte, que tremia muito o rio, e hoje não tem mais essa correnteza, porque o rio não comanda mais a vida, né? Essa visão que a academia condenou tanto, chamando de determinismo geográfico, para nós não tem nada de determinismo geográfico, é relação com o rio, relação com o ambiente inteiro, né? Que esse sistema de morte, né, implantado por meio dos projetos de morte, que são chamados de projetos desenvolvimentistas, estão matando, né? E, ainda assim, estamos vivos, ainda assim, resistimos, ainda assim, existimos há 520 anos. Antes de tudo, eu quero pedir licença para as minhas ancestrais, para todas as mulheres indígenas que deram a vida para que eu estivesse aqui falando agora. E também para todas as ancestrais das outras parentas que são desse território. Eu estava falando para as parentas que eu também tenho ancestralidade aqui, porque meu bisavô foi tirado daqui, foi arrancado daqui, também para ser levado para o espaço de Seringal, no Amazonas, meu bisavô. Eu não sei de qual lugar, sei que era em Santarém. E, quando eu ainda não conseguia dizer que sou Moura, porque isso foi arrancado de mim, nasci já dentro de uma cultura não indígena, falando uma língua do colonizador, mas fui criada por minha avó. E tudo que sou, e a maneira de como vejo o mundo, eu aprendi com ela. E eu sou a minha avó indígena, que não teve a possibilidade de dizer que era indígena, mas me ensinou a ser indígena, me ensinou a ser Moura. E tudo que ela me ensinou está vivo em mim, no meu corpo, no meu espírito, que é território. Essa é uma percepção das mulheres indígenas do território, território, corpo e espírito. Então, peço licença a essas mulheres, todas as daqui também, porque estou no território delas. Peço licença para falar. Peço licença também, especialmente, para as ancestrais da minha parenta Tainá Marajoara, que é muito afetada, é preciso dizer, por essa universidade que não a recebeu, né? Que, quando ela veio aqui, não nesse departamento, mas em outro departamento, disseram para ela que, quando ela tivesse alguma coisa interessante para mostrar, era para ela voltar. E que eu sei que para ela dói muito isso, por mais que ela faça uma coisa muito mais potente fora do espaço acadêmico, né? Ela é uma pessoa que eu admiro muito, né? E que tem um espaço de resistência muito importante aqui
em Belém, que, infelizmente, muita gente que vive aqui não conhece. Então, eu convido vocês a conhecer esse espaço de resistência. Iacitatá, né? É um espaço de resistência onde lá a gente não simplesmente come, a gente se alimenta, né? É um ritual de cura. Eu falo para ela que comer lá é um ritual de cura, porque os alimentos vêm dos territórios indígenas, vêm da agricultura familiar, vêm de luta, vêm de resistência. Não tem o nosso sangue naquele alimento, né? Então, sintam-se convidados e convidades para fortalecer esse espaço. E falei para ela, você precisa conhecer uma professora que eu conheci agora, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas confluências, como diz o nosso parente quilombola, Nego Bispo, né? Ele fala das confluências. Conheço ela, mas espiritualmente, que ela está aqui para abrir esse espaço e para construir resistência junto com os povos que estão na resistência. Então, eu precisava falar isso, porque ela faz muita falta aqui nesse espaço, e eu estou sentindo muita falta dela aqui. Porque, quando eu vim aqui, as outras vezes eu estive aqui no Moquém Mairi, que ela organizou lindamente. E, assim, desde que eu cheguei, eu não consigo pensar em outra coisa do que estar junto com ela, de abraçá-la, de estar com ela perto de mim. Então, eu precisava falar dela aqui, porque aqui está um vazio nessa universidade, porque está faltando ela. Então, eu precisava falar isso, antes de tudo. E agora eu vou me apresentar por meio de uma canção, né, que se chama Memória Cantada, que é assim: foi navegando pelo Madeira que encontrei Mura em mim, que encontrei força em mim, que encontrei Mura em mim. Suas memórias revivi, suas histórias escrevi. Encontrei Mura em mim, encontrei força em mim, encontrei Mura em mim. No Itaparanã eu encontrei Cacique Mura, encontrei Cacique Mura, encontrei Cacique Mura. Suas canções eu escutei e segui o caminho das águas, e segui o caminho das águas, e segui o caminho das águas. Depois cheguei em Nazaré, encontrei parente Mura, encontrei parente Mura, encontrei parente Mura. Veio lá do Bom Intento e também do Arapiara, e também do Arapiara, e também do Arapiara. Depois cheguei em Sissaíma, lá meu povo resistiu, lá meu povo resistiu, lá meu povo resistiu. Lá em Altazes também é lugar de resistência, é lugar de resistência, é lugar de resistência. No Capanã também é lugar Mura também, é lugar Mura também, é lugar Mura também. Em Porto Velho renasceu Mura para relembrar, Mura para relembrar, território de memória, território de memória. É preciso demarcar onde houver Mura lutando, onde houver Mura lutando, onde houver Mura lutando.
Foi navegando pelo Madeira, que encontrei murar em mim, que encontrei forçar em mim, que encontrei murar em mim. Suas memórias revivi, suas histórias escrevi, encontrei murar em mim, encontrei forçar em mim, encontrei murar em mim. Nemeguera. Então, essa canção tem tudo a ver com esse tema dessa mesa. Né? Essa mesa, esse tema eu falei que, quando eu vi, eu já amei. Já achei assim lindo demais, muito puranga, muito bonito. Né? Porque ele diz daquilo que vivenciamos, né? Essa poética como enquanto resistência. Porque, geralmente, quando se fala de poética, né, fala-se de uma estética, fala-se de uma perspectiva muito eurocêntrica. Né? Como se o afeto fosse só você saber ser afetuosa com as pessoas, mas afeto é muito mais do que isso. É como ela bem falou, né? Afeto é se sentir afetada pela existência do outro, é se sentir afetada pela dor do outro, é se sentir afetada pela felicidade do outro, é se sentir afetada pela luta do outro e se sentir parte dessa luta também. É assim que eu entendo o afeto. E somos afetados de diferentes maneiras, né? De diferentes formas. Somos afetadas com ódio, querendo arrancar a cabeça daqueles que nos matam. Né? Então, Tainá Marajoara é uma pessoa muito importante para mim. Né? Eu acho que deu para perceber. A gente se encontrou graças primeiramente a ela mesma, que se movimentou, né, e foi ocupar espaço também lá no NEL, no Núcleo de Estudo em História Oral da USP, do qual faço parte, do qual ela também faz parte. Né? E lá, quando eu vi, né, nos e-mails do NEL, uma marajoara, eu fiquei, caramba, tem uma marajoara aqui. E aí a gente começou já a falar, e aí, parenta, olha já como estão já espia, uma marajoara por aqui, uma mura. Né? E hoje, no Núcleo de Estudo em História Oral, tem eu, que sou mura, tem a Tainá, que é marajoara, e tem a Letícia Paiaiá, né? Lá, ocupando e resistindo lá, e demarcando territórios no Núcleo de Estudo em História Oral da USP, que não está mais só na USP, mas é o NEL em rede. Né? Tem a Tainá aqui no Pará, representando o NEL, tem eu lá em Rondônia, e tem vários outros em diferentes universidades. No meu caso, e o da Tainá, a gente está na Maloca dos Saberes e Sabores, né? Das águas e das florestas. Então, como eu estava falando, né, sobre esse tema, a partir do sentir, a partir daquilo que me afeta, a partir daquilo que eu vivencio, né, sobre palavras, poderes, territórios e afetos. Eu falei, gente, que lindo, que forte, que resistente esse tema. Acho até que já dá para fazer uma coletânea, né, com esse tema aqui, com as falas, já dando uma dica, assim, né? Fica a dica, fazer uma coletânea com esse tema, com as falas referente a ele. Então, isso tudo que eu vivencio por meio da palavra, né?
por meio da luta pelo território, né, e por meio de toda a afetação, de toda a resistência, né, de tudo aquilo que atravessa nossos territórios, a gente conseguir ainda, né, resistir e continuar sorrindo, continuar lutando, continuar cantando, continuar dançando, porque é isso que nos faz nos manter firmes e fortes, né? São nossos cantos, nossas danças, nossos sorrisos, nossas brincadeiras, mas também as nossas flechadas, né? As nossas arpoadas, as nossas remadas. Não vem, não, que não tem. Acabou esse negócio de querer vir se sobrepor sobre nós. Acabou isso, não tem mais. Ainda tem os que querem fazer isso, mas a gente dá logo de uma remada, dá logo de uma flechada, que a gente já demarca logo o nosso lugar, o nosso território, né? Então, assim, eu estou hoje lutando para me manter na comunidade que eu escolhi viver depois do doutorado. Eu quis voltar para uma comunidade que é ribeirinha hoje, né? Se denomina como é denominada e se autodenomina também como ribeirinha. Eu fui para trabalhar na escola estadual, porque eu fui para fazer esse trabalho de recuperação de memória Mura e de outros parentes nessa comunidade. A partir do nosso trabalho, né, do coletivo Mura, hoje nós conseguimos recuperar alguns corpos, alguns espíritos nesse território, né? Tem meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas primas, aí trazendo a afirmação Mura, e também a gente acolhe os outros parentes que foram desterritorializados também, né? Povo Aporinã, povo Parintintim, povo Torá, né? Mas ainda tem aqueles que não querem mais ser nem ribeirinhos, né? Por conta dessa imposição, né? De que o que é bom é ser branco, né? Por conta também de uma educação totalmente embranquecedora, de uma educação etnocida, né? De uma educação que ainda exerce a repressão, né? Que ainda exerce o poder de impedir que a gente fale sobre nós mesmos dentro do espaço escolar, né? Hoje eu não coloco nem os pés na escola da minha comunidade, porque tem toda uma força negativa ali para eu não chegar perto, né? E eu fui tirada dessa escola de uma forma totalmente arbitrária. Qualquer pessoa de bom senso que lê o relatório de devolução vai ver que é perseguição política. Mas, infelizmente, os gestores educacionais do estado onde eu vivo não veem isso, não querem ver e não aceitam que eu volte para a escola da comunidade que eu escolhi viver, aonde viveu meu avô, minha avó, meus tios, minhas tias, minha família inteira, lugar onde meu avô morreu afogado, na época do seringal ainda, quando ele estava voltando para levar uma anta que ele tinha caçado e estava levando para a família, para depois ficar tempos nas estradas de seringa. E ele deixou a anta e, na volta, acho que teve um ataque, alguma coisa que aconteceu, ele morreu afogado, né? Então, tem gente que ainda tem coragem de dizer que eu não faço parte dessa comunidade, mas não é gente da comunidade, gente de fora, que se acha no direito de estar lá mais do que eu, né? Então, é importante dizer isso, porque isso está me afetando muito, e não afeta só a mim, afeta a minha família, afeta meus parentes, né? Afeta a comunidade, afeta o Baixo Madeira inteiro. E não é só eu que estou sofrendo ameaças, não é só eu que estou sendo perseguida, né? Tem outra professora Mura também, em outro distrito lá do Baixo Madeira, que também é perseguida, e ainda falam para ela, olha, presta atenção, olha o que aconteceu com a outra,
né? Mas, como eu já disse para várias pessoas que me conhecem, se fosse por mim, eu já tinha chutado o pau da barraca faz tempo, porque eu sou muito mais feliz e realizada estando fora da escola, enquanto estrutura, né, física e enquanto uma pedagogia da opressão, porque o que predomina, infelizmente, nas escolas hoje é a pedagogia da opressão, não é a pedagogia do Paulo Freire, e a pedagogia da afirmação indígena que eu, junto com meus filhos e o coletivo Mura, praticam, não tem lugar na escola, infelizmente, né? Então, eu me sinto muito bem realizando essa pedagogia da afirmação indígena debaixo das castanheiras, quando não é o tempo de cair os ouriços, né, minha gente? Porque ficar debaixo de uma castanheira no tempo que os ouriços estão caindo é para querer morrer, né? Com um buraco na cabeça. Então, tem que respeitar os tempos, né? A castanheira ensina isso para a gente. Tem que respeitar os tempos. E, quando não é tempo de estar caindo ouriço, eu gosto de ficar debaixo da castanheira com as crianças, né? Com os jovens, com quem quiser chegar, para a gente fazer trocas de conhecimento. Eu trabalho com literatura indígena, dos parentes e das parentas. A Márcia Cambeba é uma grande referência para mim, né? E sempre teve, apesar da vida dela ser uma vida extremamente cheia de coisas, ela sempre tem um tempinho, né, para as parentas. E, às vezes, eu estava desesperada, não sabia o que fazia, assim, o que eu fazia para trazer, né, alguma coisa diferente para os alunos. Eu falava, ai, parenta, eu não estou conseguindo. E ela me incentivava, e, assim, eu sempre acompanhava ela, vendo os trabalhos que ela fazia nas escolas. E ela sempre me inspirou, é uma grande inspiração para mim, né? E eu não posso perder essa oportunidade, né, de falar isso para ela aqui agora. Só tem inspiração aqui, né? Olha a Luana aí. Com Maruara. Conheci ele toda Puranga. E olha a referência inteira, né? Olha aí, tá vendo? Poderosíssima essa mulher. E aí, a parenta que está aqui também, que a gente é irmã, né? Irmã de luta. Então, eu tenho só referências aqui, né? Que me inspiram, que me fortalecem, que me dão a mão, que não soltam mesmo minha mão de verdade, né? E eu só tenho a trazer esse nemeguere, né? Esse agradecimento. E agradecer a vocês também, né, que estão me acolhendo aqui, me recebendo e também fortalecendo a nossa luta. Mas, agora, por esses dias, eu estou escrevendo uma matéria para a agência pública sobre as questões que afetam o nosso território, né? A gente tem mais 2 hidrelétricas que estão querendo empurrar a goela abaixo, que aproveitaram o período de pandemia para fazer estudos e tudo mais, sem considerar, né, os povos que ocupam esse território. São 2 hidrelétricas. Uma chamada Tabajara, né, eu vou falar nisso num encontro que tinha uma Tabajara. Ela falou, mas a gente nem sabia que estavam querendo construir uma hidrelétrica com o nosso nome. Eu falei, né, parenta, devia ser não, é um crime, mas devia ser condenado esses empreendedores que colocam o nome dos nossos parentes, nomes originários, indígenas, nesses empreendimentos de morte, né? Então, tem aí a hidrelétrica de Tabajara, no Rio Machado, e a binacional, que afeta Bolívia e o nosso território, Pindorama, né? Território Pindorama é o que os colonizadores chamam de Brasil. Mas eu não sou brasileira, porque eu não sou exploradora do pau-brasil, né? Eu sou Mura, né, do território, trazendo uma palavra que eu aprendi com os Tupinambá de Olivença, né? Eu sou do território Pindorama, território de muitas palmeiras, né? Nosso território.
E, assim, é difícil para nós, né, falar sobre o que está acontecendo no nosso território e se manter viva, né? Então, assim, estou muito, assim, querendo falar das coisas que estão acontecendo lá, mas também tomando cuidado de como falar, né? Porque eu quero me manter viva, eu quero estar viva. Tem minha neta Camiaba, tem meu neto Bubarai, tem minha neta que está chegando, que vai chegar ainda em janeiro, né? A Poti. E que eu quero também que esteja o nome dela um nome daqui do nosso território também, a Mani, né? Quero que tenha esse nome nela também, mas a gente ainda está vendo. Então, eu quero estar viva para poder passar esses conhecimentos para eles. Mas eu já estou muito feliz porque meus filhos também estão na luta comigo, né? Jovens, né, indígenas que estão aí na luta, que quando eu comecei esse movimento de recuperação de memória, já comecei junto com eles, né? Isso que eu chamo de pedagogia da afirmação indígena, eu comecei fazendo junto com eles, né? E eu sei que, quando eu não estiver mais aqui fisicamente, eles vão continuar tudo isso. E meus netos já sabem, né? Já sabem que eles têm uma avó Mura. E isso nunca mais vai ser tirado da nossa memória, né? Nunca mais. Nós não vamos permitir mais nenhum apagamento, nenhuma invisibilidade. Não vamos aceitar mais que nos digam que não somos. Inclusive, eu quero falar um poema para vocês, que eu dediquei para o ex-reitor da Universidade Federal de Rondônia e para todos os professores, infelizmente, da área das ciências sociais e de outras áreas, que são etnocidas naquela universidade. Tem muita gente que está construindo resistência lá também, mas, infelizmente, também tem muita gente etnocida também, não só lá, mas também em outras universidades, em outros espaços institucionais, que cometem diariamente o racismo, né, estrutural, institucional, né? E ele falou que eu não era Mura, nem aqui, em nenhum lugar, porque os Mura já tinham sido exterminados desde o século XIX. Aqui nós temos 2 povos exterminados, Mura e Marajoara, né? Matam a gente todo dia quando dizem que nós não existimos mais. Quando eu vim aqui no Pará, que eu fui lá no Museu Guild, eu vi um monte de povos indígenas, como povos indígenas bem distantes. Mas os povos indígenas daqui do Pará não estão naquele museu. Cadê os Marajoara? Que estão lá só como algo que existiam e que não existem mais. Eu e a Tainá somos espíritos, né, que não desencarnamos e continuamos perambulando por aqui entre vocês, já que nosso povo não existe mais, né? Então, é isso, gente. Eu quero encerrar com essa poesia para vocês, mas não se sintam contemplados por ela, porque ela foi feita só para aqueles que cometem etnocídio contra nós. É assim. Quem é você, Tapuinha, para dizer que eu não sou Mura? Sai para lá com essa tua conversa panema. Por um acaso, tu conhece a minha história melhor do que eu? Por um acaso, foi tua tataravó, tua bisavó, tua avó, tua mãe, que pariu vários filhos do patrão português e nem sequer pôde criá-las e criá-los? Eu arranco a tua cabeça e ofereço para os meus ancestrais, para provar que eu sou uma guerreira Mura.